Olá, bem-vindos ao Entre Noivas. Hoje você vai ver o que é tendência nas embalagens de bem casado. Também tem dicas úteis para os convidados não fazerem feio no casamento. E ainda histórias de amor lindas que deram certo. O Entre Noivas já está no ar. O Entre Noivas de hoje começa falando de um assunto que não pode faltar em casamento, que é o bem casado. Quem vai conversar conosco sobre tudo isso é Tiziana Allegrini, que é doceira e faz bem casado já faz um tempo. E realmente ele não pode faltar, né, Tiziana? Por que ele não pode faltar no casamento? Porque é uma tradição. Originalmente o pessoal fala que o bem casado são duas partes que se uniram. Então quem come o bem casado vai ter a sorte que o casal teve de se encontrar, de estar ali comemorando o casamento. Então, quem está procurando um amor, quer casar, o bem casado é um bom começo, né? Tem que ter o bem casado, tem que ter. Vamos falar um pouquinho também sobre a construção dele. O que é o bem casado, né? A gente come, mas às vezes não presta atenção e muita gente não liga o bem casado, o nome à pessoa. Como é que ele é? Descreve aí pra gente. O meu bem casado, particularmente, é uma massa de pão de ló e o recheio é feito de leite condensado cozido. A gente corta os discos, une com o doce de leite e na minha fabricação, eu praticamente só uso açúcar de confeiteiro na cobertura. Se a noiva quiser, eu coloco fondant, mas é muito difícil, porque as minhas que procuram, geralmente elas não querem um fondant por achar ele muito doce. E por ele ser açúcar, quando coloca na massa do bem casado, aí ele vai fazer o quê? Realçar o sabor do ovo. Tiziana, tem outra dica importante que a gente não pode deixar de dar para as nossas noivinhas, que é em relação à quantidade. Como é que se calcula a quantidade de bem casados para o número de convidados? Aqui em Maceió, geralmente o pessoal usa no máximo 2 por convidado. Em São Paulo, Rio de Janeiro, ele tem a tradição de usar de 3 até 4 por pessoas. Mas aqui, como a gente faz muita lembrancinha, a noiva quer colocar amêndoas, quer colocar trufa, no máximo ela está usando 1. No meu caso, geralmente elas estão pedindo 1 por pessoa. E normalmente é mulher que come, né? O homem não come muito bem casado, ou eu tô errada? Geralmente é a mulher que come e ainda pede para o esposo levar. Aí por isso que é essa conta. Geralmente as meninas fazem mesmo pela quantidade das mulheres que vão ter na festa. E todo mundo sabe que o bem casado está em todos os casamentos. Porque ele é muito bonitinho. E o que faz dele ser um detalhe bonito de se ver é a embalagem, né, Tiziana? Fala um pouquinho assim das opções que as noivinhas têm para embalar o bem casado. Tendo o mais tradicional, que é no crepom, que a gente chama crepom italiano, com a fitinha simples, a mais sofisticada, pode ser uma caixinha até de espelho, ele na renda, as meninas gostam muito dele na renda, porque não vai ser uma coisa tão cara e fica muito bonito. E é justamente essa embalagem que vai diferenciar do bem casado de outros casamentos, né? E ele tem que combinar obrigatoriamente com a decoração. Não tem que combinar, mas tem que estar ali em alguma cartela de cor da decoração, ele tem que estar, né? Pode prevalecer o branco, pode prevalecer o rosa, vai depender da cor da decoração, mas em alguma cartela de cor ele vai ter que estar. O que é que você acha que agora, em 2013, vai ser mais usado em relação a bem casado? Tanto em relação ao acabamento, à embalagem, como o fechamento, os detalhes. O que é que você acha que vai estar na maioria dos casamentos esse ano? Geralmente as noivas que me procuram são bem tradicionalistas. É branco, branco e branco. O que vai mudar é sempre a cor da fita, mas geralmente o papel é branco. Aí elas trazem um strass, uma pérola, se for um casamento na praia, uma conchinha, a ráfia, o sisal, mas geralmente é o branco. Não tem muito o que fugir, porque o branco é uma cor que vai combinar com tudo na sua decoração. Então, elas preferem não fazer muita coisa para não distanciar muito da decoração.
E agora a gente vai esclarecer, Tiziana, queria que você esclarecesse uma polêmica, uma dúvida que algumas noivas têm, que é sobre usar o bem casado como lembrancinha. Dá para fazer isso? Qual é a orientação que você dá para suas noivas? Dá para fazer, nem que seja a mínima quantidade, mas assim, todo casamento tem que ter bem casado. Acho que só o casamento evangélico que o pessoal não usa muito, mas todos os casamentos católicos, eu acredito que tem assim, mesmo que seja a quantidade mínima, mas tenham bem casado. Então, mesmo que a noiva queira fazer outros tipos de lembrancinha, 1000 tipos, o bem casado tem que estar lá. Né? Tem que estar lá. Acho que é uma das coisas que o pessoal vai logo na mesa de doces, é saber se tem o bem casado. É uma das coisas que eles gostam de levar para comer no outro dia, tomar com seu cafezinho, tem que ter o bem casado. E ele sozinho, só ele como lembrancinha também tá certo, também pode ser? É, porque vai depender muito do seu orçamento, né? Tem gente que está disposta a fazer 3, 4 lembranças. Tem outra que faz só o bem casado e investe na decoração do bem casado, uma embalagem mais cara, porque ele vai ficar mais bonito, né? E você falou que muita gente leva para casa, né? Quanto tempo dura o bem casado? Porque eu já soube de gente, viu, pessoal? É só um alerta. Já soube de gente que guarda muito tempo. Quando vai comer, demorar muito, não tem mais graça. Perdeu a chance de comer o bem casado. Com certeza, e é errado. A gente sempre fala, se sobrar, coloca na geladeira. Se levar para casa, coloca na geladeira. Mas se é muito quente, não tem o que fazer. Eu tenho uma preparação, eu prefiro assim, sempre fazer com um dia antes, não mais do que isso. Mas você tem que guardar. Eu tenho histórias minhas, da minha comadre, que não guardou, passou uma semana, quando foi olhar, estava tudo mofado na caixa. Então não é nem culpa da pessoa que está fazendo. É porque você tem que guardar na geladeira. Está muito quente aqui em Maceió. E guardado na geladeira dura um bom tempo, né? Dura uns 3 a 4 dias. Dá pra você. De preferência é melhor congelar. Sobrou muito, tira a embalagem, coloca no freezer, aí você pode comer com quanto tempo? 3 meses, 6 meses, ele vai estar do mesmo jeito. Agora, se for assim, deixar fora da geladeira 2 dias, 3 no máximo. Falando em prazo, Tiziana, eu queria que você falasse normalmente qual é a orientação, a melhor orientação para as noivinhas para poder procurar o seu serviço, o serviço de bem casado. Quanto tempo antes do casamento? Já teve gente de me procurar na semana, mas é bem difícil eu ter data, porque assim, eu tenho uma demanda grande, as meninas gostam do meu trabalho. Procure um mês antes, se organize. Mas assim, geralmente as meninas com 6 meses, até com 1 ano, elas encomendam. Eu tenho casamentos para 2014, já final de 2014 fechado. Então, novamente, meninas, aqui no Entre Noivos a gente tem falado sempre, sabe, Tiziana? E a gente vai bater nessa tecla. Se organizar, se planejar, tudo com antecedência, para não ter dor de cabeça, nem se estressar, nem estressar a doceira, né, Tiziana? Você já tem como contar pra gente histórias de sucesso mesmo do seu bem casado e de noivinhas que ficaram felizes, enfim, que deu tudo certo? O que é que você pode contar pra gente de história? Eu acho que a melhor propaganda é a boca a boca. Então, geralmente as noivas que fazem comigo, indica as amigas, indica a família e elas voltam e procuram. Eu faço o do casamento, faço do chá de bebê, faço da maternidade, faço de aniversário de 1 ano. Sempre eu estou fazendo. Então, acho que isso aí é a melhor propaganda que a gente tem. Porque bem casado é tradicional mesmo, é tradição. Né? Aí dá para usar em eventos corporativos, dá para usar em aniversários, não precisa ser só no casamento. Hoje em dia a gente usa bem casado para tudo, até lembrancinha de loja, o pessoal coloca também, faz uma fitinha personalizada com a logomarca e dá para usar tranquilamente. Ok, Tiziana, queria muito agradecer sua vinda aqui ao Entre Noivos. Eu acho que deu dicas preciosas para as nossas noivinhas. Espero tê-la aqui outras vezes. Eu que agradeço a oportunidade e obrigada a você. Não saia daí que o Entre Noivas volta daqui a pouquinho.